Meu nome é Ana Cláudia Rodrigues Alves. Vou falar sobre a Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores representa a reunião de credores para deliberar sobre matérias de seu interesse nos processos de falência e recuperação judicial. A Assembleia é o órgão de deliberação desses processos, vale dizer, ela é o órgão colegiado deliberativo máximo entre aqueles que possuem créditos perante a empresa em recuperação judicial ou em processo de execução concursal de falência. Tal órgão é facultativo, na medida que nem sempre será necessária a manifestação dos credores. Dos participantes, especificamente na falência, não votam os credores de pedido de restituição em dinheiro e os credores extraconcursais. Os credores que participam do processo podem eventualmente ser representados na Assembleia. Exige-se que o representante do credor apresente ao administrador judicial a prova de sua condição de representante ou indique as folhas dos autos em que está essa condição até 24 horas antes da data marcada para a realização da Assembleia. No caso de credores detentores de créditos trabalhistas, poderá haver a representação para o respectivo sindicato, na ausência de atuação direta do empregado. No caso de empregado filiado a mais de um sindicato, o próprio trabalhador deverá esclarecer qual sindicato representará em até 24 horas antes da Assembleia. Também podem participar da Assembleia, mas sem direito a voto, sócios do devedor, sociedades coligadas, controladoras ou controladas, ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios tenham participação superior a 10% do capital social, e também o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim colateral até segundo grau, ascendente ou descendente do devedor, do administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhante, da Assembleia Devedora e a sociedade em geral, em qualquer dessas pessoas em que qualquer dessas pessoas exerce suas funções. Da competência. Na recuperação judicial, a Assembleia de Credores tem competência para deliberar sobre o pedido de desistência do devedor, formulado após a decisão que deferiu o processamento da recuperação. Tal desistência só é possível se os credores concordarem. Ainda na recuperação judicial, a Assembleia tem competência para deliberar sobre a aprovação ou rejeição do plano de recuperação. Pode haver a aprovação tácita do plano, quando os credores não apresentarem qualquer oposição no prazo legal. A Assembleia tem competência apenas para aprovar ou rejeitar o plano, não podendo impor modificações. Nos casos de não aprovação do plano apresentado pelo devedor, a Assembleia de Credores tem competência para deliberar sobre a abertura de prazo de 30 dias para apresentação de planos alternativos pelos credores. Na falência, a Assembleia de Credores tem competência para deliberar sobre a adoção de formas alternativas de realização do ativo. Os credores podem decidir pela adjudicação ou aquisição de bens falidos pelo próprio credor. Além disso, a Assembleia tem a possibilidade de aprovar a realização do ativo por meio do processo competitivo organizado, promovido por agentes especializados de reputação ilibada, ou qualquer outra modalidade de realização do ativo. Há competência para deliberar sobre a alienação de bens do ativo não circulante e a autorização para a venda desses ativos virá do juiz, mas os credores têm 5 dias após a autorização judicial para requerer a submissão do termo à Assembleia dos Credores, desde que representem mais de 15% total de créditos abrangidos pela recuperação e prestem caução no valor da alienação. Tanto na falência quanto na recuperação judicial, a Assembleia de Credores tem competência para deliberar sobre a constituição do Comitê de Credores, bem como sobre a escolha e substituição de seus membros. Também para indicar os representantes dos credores que atuarão de forma mais constante. Em ambos os processos, atribui-se à Assembleia a competência para deliberar sobre qualquer matéria que possa afetar os interesses dos credores. Trata-se de uma cláusula geral que visa assegurar a participação dos credores sempre que possível. Da convocação. A convocação formal da Assembleia será feita pelo juiz, embora seja recomendável atribuir essa iniciativa ao administrador judicial. Caberá ao juiz a decisão pela convocação ou não da Assembleia. No caso de indeferimento do pedido de convocação, acreditamos que poderá ser interposto recurso de agravo de instrumento. Determinada pelo juiz da convocação, será publicada digital no Diário Oficial Eletrônico e será disponibilizado no site do administrador judicial e deverá ser afixado na sede e nas filiais do devedor. No mesmo instrumento, já poderá ser prevista a data da segunda convocação, que não poderá ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. E a publicação do edital tem prazo de 15 dias da convocação para ser
afixado e disponibilizado no Diário Oficial. Da instalação. Haverá instalação da Assembleia em primeira convocação, com a presença dos credores que representem mais da metade dos créditos de cada classe computado pelo valor e não por cabeça. Instalada a Assembleia, ela será presidida pelo administrador judicial e secretariada por um dos credores presentes, escolhido pelo administrador. Das deliberações. As deliberações da Assembleia são tomadas por votos não secretos, levando em conta o valor dos créditos e não o número de credores, salvo no que tange a aprovação do plano de recuperação judicial. O que for deliberado na Assembleia será lavrada a ata, que conterá o nome dos presentes, as assinaturas do presidente e devedores dos 2 membros de cada uma das classes votantes, que será entregue ao juiz juntamente com a lista de presença no prazo de 48 horas. Do plenário. As deliberações ocorrem preferencialmente em plenário, que é a manifestação conjunta de todos os credores sem a divisão de classe. A regra geral é essa. No caso de realização alternativa do ativo da falência, a deliberação depende da aprovação dos credores que representem 2/3 dos créditos presentes na Assembleia. E as demais deliberações serão aprovadas pelo voto dos credores que representem a maioria dos créditos presentes na Assembleia, levando em conta o valor dos créditos. Das invalidades. Embora não seja possível invalidar a Assembleia pela existência de decisões posteriores acerca da existência, valor ou classificação do crédito, é possível que ela seja invalidada por outros motivos. Caso existam vícios na Assembleia, assim sendo, a deliberação tomada em uma Assembleia regularmente convocada ao Estado poderá ser convalidada pelo decurso do prazo de 2 anos contados na juntada ata da deliberação do processo. No caso de vício de voto, erro, dolo, fraude, etc., a deliberação será invalidada se o voto aivado de vício for determinante para sua aprovação. Os vícios podem ocorrer com a deliberação, infração à lei. A invalidade atingirá apenas a deliberação viciada, as outras que tenham sido tomadas na mesma Assembleia. Também poderemos estar diante de anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial de 2 anos das juntadas autos na Assembleia.